Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Você continua recebendo ligações de telemarketing sem o prefixo 0303 para decidir se quer atender ou não? Vamos entender por quê. O dono do Pet Hotel, onde o cãozinho Ted foi morto, falou hoje à CPI dos maus tratos. Você já separa o lixo na sua casa? Vai se animar depois de ver que catadores estão ganhando o mundo com um novo processo de reciclagem aqui no DF. Agora estamos produzindo material de primeira, entendeu? Então assim, ali já está prontinho para ir para a indústria, para fabricar novas coisas. Vem comigo, eu sou Viviane Costa, vamos começar juntos a semana? O dono do Pet Hotel, onde o cãozinho Ted, da raça maltês, morreu, foi ouvido hoje na CPI dos maus tratos, lá na Câmara Legislativa. O problema se agravou, vocês lembram? Depois que ele inventou duas versões de assalto para poder justificar o sumiço do Ted. Vanessa Vitória, boa noite para você. Qual foi a explicação do dono do Pet Hotel? Olá, Vivi. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Ele disse que não teve coragem de contar para a família tutora do Ted o que tinha acontecido de verdade. Por isso, acabou inventando tanta história e a gente vai conferir agora um trechinho da justificativa dele. Eu não quis falar para ele que o Ted tinha morrido. Eu não queria passar esse sentimento para ele. Entendeu? De que o dog morreu, que ele não... Entendeu? Que ele nunca mais ia ver o cachorro. Na hora, eu me desesperei. Era para não ter falado a verdade, só que eu não consegui. As imagens mostram... Pois é, então, o Luciomário Assunção, que é dono do Pet Park Hotel, ele durante esse depoimento pediu várias vezes desculpas para a família do Ted e disse que o que aconteceu foi uma fatalidade. Ele falou que em 10 anos de funcionamento nunca tinha acontecido nada grave com nenhum animal no estabelecimento dele e que ele já cuidava do Ted há pelo menos 7 anos. O Luciomário falou que o cão da raça maltês, ele foi atacado por outro cachorro maior que ele por descuido quando ele abriu uma porta ali que servia para separar animais de portes diferentes. Ele informou que o local não é regularizado como hotel e que antes ele trabalhava só com pet shop. E aí o presidente da CPI dos maus tratos a animais aqui na Câmara Legislativa informou o seguinte, que agora a comissão vai verificar se precisa ouvir mais alguém e depois vai enviar um relatório tanto para o Ministério Público quanto para o Tribunal de Justiça. A casa revirada e pelas câmeras de segurança identificou como que o ladrão entrou e fez um limpa na casa dele. As imagens mostram quando o bandido entra na casa. Cerca de 10 minutos depois, sai com roupas, tênis, perfumes e equipamentos eletrônicos. Prejuízo de R$15 mil. Na primeira entrada aqui, ele fica uns 5, 6 minutos para poder levar tudo. Aí ele sai, leva tudo, quando ele volta, pega uma televisão de 65 polegadas, leva nas costas a maior cara de pau. O Davi chegou em casa menos de 1 minuto depois da saída do criminoso. Para fugir, o bandido desativou o motor do portão, abriu aqui a lateral e fugiu. Davi, quase, por pouco você não cruza com esse assaltante. Por questão de 1 minuto, eu não dou de cara com ele, talvez aqui dentro. E acho que, graças a Deus, eu saí de casa, porque senão ele poderia ter entrado comigo aqui dentro, e sei lá o que poderia acontecer, A tia do Davi, dona da casa, mora no mesmo lugar há 16 anos e nunca imaginou que isso poderia acontecer. A região é conhecida por ser tranquila. Eu vim para cá criança, eu conheço o Guará assim, de ponta a ponta, sei dos lugares que tem mais ocorrência, das que não tem. Essa quadra que eu vim morar, principalmente nessa rua, não tem esse tipo de ocorrência. Agora, de um tempo para cá, isso tem aumentado, esse índice tem aumentado. E a gente acaba ficando desprotegido, porque na hora que você vai pedir um socorro à autoridade que precisa cuidar do cidadão, você não é atendido. O Davi reclama que ligou para a polícia militar, mas ela não apareceu.
O cara estava sozinho e ia a pé. Então, dava para ver nas câmeras que ele saiu a pé, saiu levando a televisão a pé. Então, ele provavelmente escondeu aqui no mato que tem aqui perto as coisas e se a polícia tivesse vindo, a polícia militar tivesse vindo, a gente teria pelo menos recuperado alguma das coisas. O criminoso abandonou na casa uma bolsa com ferramentas, como alicates. O caso está sendo investigado pela Delegacia do Guará. Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar informou que não recebeu nenhum chamado sobre furto à residência nesse endereço citado na matéria nesse dia. E a polícia já sabe o motivo que levou 4 homens a invadirem uma casa e matar um casal lá em Ceilândia. Um desentendimento por causa de um ponto de lanches. A gente veio mostrando esse caso para vocês aqui na semana passada. Os 4 assassinos já foram presos, mas a polícia ainda procura pela arma usada no crime. Pelas investigações, a polícia concluiu que o casal foi morto por causa de uma disputa por ponto de venda de lanches em frente a uma faculdade particular em Águas Claras. Laércio José Moreira, de 54 anos, e Helena Maria da Costa Moreira, de 50, tinham um quiosque na região e, por causa de uma reforma na unidade de ensino, eles tiveram de mudar o local da venda, ficando bem próximos ao ponto onde o Iago Lohan Franco, de 29 anos, ficava. Segundo a polícia, foi Iago quem planejou o crime. Na última segunda-feira, ele e outros 3 homens, um deles menor de idade, foram até a QNP 32 em Ceilândia, onde o casal morava, e executaram as vítimas. Câmeras de segurança registraram o momento em que os 4 comparsas chegaram na casa. 3 descem do veículo, entram, cometem o crime e fogem. 2 saem no carro vermelho, o outro sai da garagem no carro da família. Laércio e Helena foram mortos abraçados com um tiro na cabeça cada um. Mesmo com a prisão de todos os envolvidos, a Polícia Civil ainda tenta localizar a arma utilizada no crime. Todos vão responder por homicídio qualificado por motivo torpe, sem chance de defesa das vítimas. E os maiores vão ser indiciados também por corrupção de menor. Como é que pode, né, gente? Que frieza. E um baile funk terminou em tragédia no fim de semana, lá no Incra 9, em Ceilândia. Um adolescente foi esfaqueado e morreu no local. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Parte da estrutura usada na festa continua na chácara no Incra 9. O baile foi convocado por uma rede social e reuniu centenas de pessoas, entre elas menores de idade. Os organizadores divulgaram que ocorreram muitas brigas, mas o evento continuou e a festa só chegou ao fim com a morte de Lucas Guilherme Maia da Silva, de 15 anos. O adolescente foi esfaqueado. A suspeita é de que ele tenha reagido quando tentaram roubar uma correntinha de prata. Segundo a família, esse vídeo é do momento em que o adolescente foi atacado. Dá para ver um homem segurando um objeto que parece ser uma faca, indo para cima de outras pessoas, e a gravação logo é interrompida. Este homem, que não quis se identificar, viu a festa. Ele contou que muita gente consumiu droga durante o evento. Teve arrastão, teve os caras correndo atrás de gente aqui com faca, aqui na rua, que desceu aqui. Tudo isso eu fiquei sabendo. A vizinha ali me chamou e contou no outro dia, né? Segundo os familiares, ele era chapeiro em uma lanchonete e não tinha costume de ir em festa sem os parentes. Só que no dia do evento, Lucas mentiu para a mãe. Ele se arrumou e disse que ia para o serviço, enquanto a família, que trabalha com buffet, saiu para atender a festa daquela noite. Ele foi para essa festa. Acho que, como qualquer um de nós que já foi jovem, sabemos que, quando está na flor da idade, a gente quer se divertir e achar que é tudo normal. Quando a mãe chegou no local, o corpo de Lucas estava dentro de um carro de um homem que tentou prestar socorro, mas já era tarde. Não revistaram ninguém. Tinha meninos se drogando, pessoas se drogando, armados. Que segurança é essa? Que suporte é esse? O que aconteceu? Eu quero justiça. Estão alegando aí na mídia, eles estão soltando notas que estão nos dando o suporte necessário pelo ocorrido. Pois é, e o Tribunal de Justiça do DF concedeu liberdade provisória para a motorista que atropelou o casal de ciclistas em Santa Maria no fim de semana. Estefânia Araújo, de 36 anos, foi solta sem pagar fiança e teve a carteira de motorista suspensa. A família e os amigos de Hilberto e de Vera Lúcia vão fazer uma manifestação de bicicleta nessa terça-feira. Eles estão organizando para pedalar do estacionamento do BRT de Santa Maria até a QR 517, onde o casal foi atropelado. Eles defendem que o crime seja enquadrado como doloso, com a intenção de matar. Veja como aconteceu. Foi assim que o carro ficou depois de atingir o casal de ciclistas. A frente toda destruída.
As bicicletas foram arremessadas e ficaram juntas, presas no poste da cerca. O veículo era conduzido por uma mulher que não parou no local do acidente. Ela ainda dirigiu por cerca de 500 metros. E o Berto Oliveira tinha 45 anos. A companheira dele, Vera Lúcia, 40. Ela chegou a ser hospitalizada, mas no fim da noite de domingo também morreu. A motorista do carro, de 36 anos, não teve ferimentos. Passou pelo teste do bafômetro, que apontou embriaguez, e foi presa em flagrante. No primeiro momento ela se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas com o passar do tempo ela mudou de ideia, acredito que ela pensou que não ia constatar mais a embriaguez, e foi feito então o teste do etilômetro e constatou que ela estava sob influência de álcool, então ela foi conduzida em flagrante para a 20ª Delegacia de Polícia no Gama. Os moradores da região reclamam que os carros passam aqui em alta velocidade e temem que outros acidentes aconteçam na curva. Não tem sinalização, não tem quebra-molas, aqui é uma pista de mão dupla, passa ônibus, passa carro, passa moto, passa pedestres e não tem sinalização devida e muito menos um quebra-mola que poderia evitar acidentes como esse. Pois é, desde a madrugada da última quinta-feira e a madrugada de hoje, 517 motoristas foram flagrados pelo Detran na fiscalização do feriadão da Semana Santa, dirigindo alcoolizados. 2 deles foram flagrados pela segunda vez em menos de 30 dias. A gente já sabe que essa combinação não funciona, né? E houve uma redução do número de acidentes nas rodovias federais, que cortam o DF, em relação ao mesmo período do ano passado, durante esse feriadão. Em um dos acidentes, houve uma morte, que foi lá na BR-070, em Cocalzinho. Durante os 4 dias de operação, a fiscalização abordou pouco mais de 4.000 veículos e quase 5.000 pessoas. Foram 1.600 autos de infrações. A maioria por ultrapassagens indevidas, seguidas por falta de uso de cinto de segurança. De quinta-feira até domingo, a Polícia Rodoviária Federal registrou 16 acidentes nas estradas no DF e em torno. Houve queda de 83% no número de feridos em comparação com o feriadão em 2021. E, no mesmo período, redução de 50% de vítimas fatais. Entre outras ocorrências, foram 966 testes de bafômetro, com 7 prisões por excesso de alcoolemia. A PRF ainda capturou 2 foragidos da Justiça e uma arma de fogo foi apreendida durante a fiscalização. Gente, um monomotor caiu hoje de manhã numa plantação na área rural de Formosa, Goiás. Segundo informações dos bombeiros, o piloto de 54 anos, Carlos Miguel dos Santos Godoy, já foi encontrado morto pela equipe de socorro. O CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, fez a perícia no local para identificar as causas. O laudo não tem data para sair. Segundo a ANAC, as documentações da aeronave e do piloto estavam em dia. E praticamente 92% da população do DF, acima de 12 anos de idade, já está vacinada com a segunda dose contra a Covid-19. E isso tem o quê? Refletido na queda do número de casos. O maior controle da doença em todo o país acabou motivando o Ministério da Saúde a decretar o fim da emergência sanitária provocada pela Covid-19. Mas aí o que isso representa, né? A gente ouviu sobre isso durante todo o dia. Qual que é o impacto para a nossa rotina? André Anelli, boa noite para você. Explica para a gente. Oi, Viviane, boa noite para você, boa noite a todos. O estado de emergência sanitária foi instituído no início de 2020 por conta da Covid-19. E aí isso acabou possibilitando ao governo federal, principalmente, tomar algumas ações para conter o avanço da pandemia no país. Aqui ao lado na arte a gente coloca agora alguns exemplos de ações que foram tomadas por conta do status de emergência sanitária. O primeiro deles foi o uso emergencial de vacinas e também de medicamentos que até então não tinham a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O segundo exemplo foi a possibilidade de compra de medicamentos e também de insumos hospitalares sem a realização de licitações. E o terceiro exemplo foi o uso obrigatório de máscaras, principalmente uma opção feita por prefeitos e governadores e que acabou obrigando então a população a andar com acessório em ambientes abertos e fechados. 30 dias após, então, a publicação da portaria que acaba com a emergência sanitária, todas essas ações que foram tomadas com base nessa portaria acabam perdendo, então, a validade.
esse que é o grande significado desse final, dessa emergência sanitária, que nada tem a ver, Viviane, portanto, com o fim da pandemia. A pandemia continua e continua exigindo também o cuidado de todos nós. É com você aí no estúdio. Obrigada, viu, André? Inclusive, olha, por conta dessa medida aí do Ministério da Saúde, agora no fim da tarde, o governador Ibanez Rocha também revogou o decreto que estabelece calamidade pública no DF. A revogação já foi publicada na edição extra do Diário Oficial do DF. E você, me conta, continua recebendo aquelas ligações indesejadas e o prefixo 0303 tem aparecido aí nessas chamadas para decidir se você quer atender ou não? Muita gente continua com esse aborrecimento, eu recebo direto. Uma lista de números bloqueados. Foi a saída que o João encontrou para interromper as ligações indesejadas. Troquei de chip também e aí continuava recebendo as ligações. A maneira foi receber essas ligações, identificar esses números e colocar nessa lista de bloqueio, pois assim eu tive um pouco mais de sossego, né? Das chamadas, as empresas sempre procuravam por outras pessoas da família dele. Estou recebendo direto nesse número e não tem ninguém com esse nome. Na lista de ligações, nenhum dos números tem o prefixo 0303, mesmo sendo telefones móveis, como determina a regra da Anatel, que entrou em vigor dia 10 de março. Nas ruas, a sensação de muita gente é que nada mudou. Tenho vários números já que eu bloqueio, mas mesmo assim tem muita ligação, 20, 30 por dia. Ainda continuo recebendo com a ligação do número comum. Para ter o prefixo 0303, as empresas precisam fazer um cadastro na Anatel. As ligações de telemarketing feitas de telefone fixo ainda não são obrigadas a vir com o prefixo 0303. O prazo do projeto de implementação do código vai até 8 de junho. Depois dessa data, o infrator estará sujeito a multa de até 50 milhões de reais. Os moradores da capital tentam evitar essas chamadas. Uma pesquisa feita pela Conexis Brasil Digital mostrou que o DF é líder no país em bloqueio de telemarketing. Quando o setor começou essa iniciativa de autorregulação, ele respondia por cerca de 38% de todas as ligações de telemarketing realizadas no Brasil. No ano de 2020, quando completou um ano a plataforma, o setor já tinha caído para menos de 6% das ligações realizadas. E atualmente o setor sequer configura entre os principais setores reclamados. Precisa resolver, né, gente? Olha, me espera, eu vou para o intervalo, mas volto rapidinho, viu? A senadora Leila do Vôlei, do PDT, lançou hoje sua pré-candidatura para o governo do DF. Com a senadora, o DF já conta agora com 6 pré-candidatos ao Buriti. Mais um motivo para a gente ter que redobrar aí a atenção na hora de jogar fora o lixo e ter um cuidado de separar tudo direitinho. A reciclagem no DF ganhou um reforço. A chegada de uma máquina super interessante que transforma garrafas plásticas em grãos. Super diferente, né? E o processo está fazendo catadores dobrarem a produção e o nosso lixo está ganhando o mundo. Plásticos que foram parar no lixo são selecionados. Depois que os resíduos passam pela esteira, são separados por cor. Eles pedem o material, a cor que eles querem e a gente faz a separação de todo o material reciclável para poder mandar para as indústrias por cores. Agora, garrafas de amaciante, água sanitária, shampoo, embalagens de todo tipo de produto de limpeza e beleza vão ser trituradas. Garrafa PET, ela é outro tipo de processo, então a gente não trabalha com a garrafa PET aqui para moer. O que a gente moe aqui só é o PAD, que é o polietileno de alta densidade, que são as garrafinhas de quiboa, de amaciante. É aqui nesta máquina que chegou ao Distrito Federal em abril deste ano que a mágica acontece. Em questão de minutos, todo o plástico triturado vai virar pequenas bolinhas. Em cada saco cabem milhares delas, todas armazenadas por cor. Antes da chegada da máquina que transforma plástico nessas bolinhas aqui, ó, o material reciclado aqui na Cooperativa de Catadores de Ceilândia parava aqui, neste processo, o de trituração. Assim, esse material era comercializado só aqui dentro do Brasil. Mas agora, com um novo formato, a venda deles está ganhando o mundo. Nós conseguimos chamar a atenção de uma multinacional, né, que são
é um grupo de japoneses. Eles conseguiram vir aqui em Brasília atender a gente. Né? A gente convidou, eles vieram conhecer nossa cooperativa, ficou encantado com o nosso material bom. E na semana passada a gente já conseguiu fazer a primeira venda desse material. Com a trituradora de plástico, a cooperativa de reciclagem vai faturar 25% a mais com a venda do material. O produto, que antes era comercializado a R$ 6,00, agora custa R$ 7,45 o quilo. Além disso, a produção mensal vai dobrar, de 100 para 200 toneladas. Nós agora estamos produzindo material de primeira, entendeu? Então assim, já está prontinho para ir para a indústria, para fabricar novas coisas. Que barato, né? Vamos fazer a nossa parte. Você viu aí o orgulho com que ela fala, né? Obrigada pela companhia, viu? Amanhã eu te espero no mesmo horário. Uma ótima noite, uma boa semana. Um beijo, tchau, tchau.